E aí, pessoal? Tudo pronto para mais um mergulho aqui no The Deep Dive. Preparados. Hoje a gente vai se aprofundar num tema que, mexe com todo mundo, né? A culpa. É, culpa todo mundo tem um pouco, né? Mas calma, a gente não tá falando daquele tipo cume chocolate demais. É mais profundo. É algo que talvez nem seja culpa nossa de verdade, sabe? Quem sabe a gente só herdou essa culpa. Uau, interessante. E de onde você tirou essa ideia? A gente se inspirou num blog post incrível que fala sobre pecado original. Pecado original, hein? E como a gente pode se libertar dessa carga, sabe? Usando a magia do caos. Magia do caos. Nossa, já fiquei curioso. Mas espera aí, o que o pecado original tem a ver com a culpa que a gente sente hoje em dia? O blog, ele já começa com uma frase bem impactante, sabe? Você é defeituoso apenas por existir. Caramba, que pesado. Mas é, né? E aí, o autor, ele conecta essa ideia de defeito com o pecado original. Como se a gente já nascesse devendo algo. Faz sentido. É como se a gente já viesse ao mundo com uma culpa, sei lá, inerente. É isso aí. E essa ideia do pecado original, ela está presente em várias culturas, religiões. Verdade, é tipo um conceito universal de culpa. Exatamente. E, historicamente, essa ideia foi muito usada como uma ferramenta de controle. Controlando as pessoas através da culpa. Faz sentido. É, tipo, se comporte direitinho, senão. Você vai pro inferno. Ou algo assim. Isso, exatamente. E a gente cresce ouvindo que precisa se redimir, pedir perdão, sabe? Buscar a perfeição o tempo Pra todo. se livrar dessa culpa. É. Mas e se essa culpa não for nossa de verdade? É tipo, se a gente tiver herdado ela de alguém. Exatamente. O blog, que a gente vai deixar o link para vocês conferirem, ele explora essa possibilidade. Legal. Ele argumenta que a culpa, muitas vezes, é um comportamento aprendido, transmitido de geração em geração. Tipo um vírus. É uma ótima analogia. A gente pega a culpa das pessoas ao nosso redor. Tipo, da família, da sociedade. É isso aí. O autor usa conceitos de neurociência epigenética para explicar como esses padrões de culpa são transmitidos culturalmente. Então a gente absorve a culpa do ambiente, da família, da sociedade, sem nem perceber. Exatamente. E a gente carrega esse peso, às vezes sem nem saber de onde ele veio. Nossa, que doideira. Então, essa culpa que a gente carrega pode ser, na verdade, um fardo que a gente nem escolheu carregar. É exatamente isso. Imagina carregar o peso dos erros dos seus antepassados sem nem entender o porquê. É como uma maldição herdada, uma culpa que se perpetua através das gerações. E como a gente quebra esse ciclo? Aí que entra a magia do caos. A magia do caos. Ela nos dá as ferramentas para questionar essas crenças, entender de onde elas vieram e principalmente ressignificá-las. Ressignificar, tipo, dar um novo significado para essa culpa. É isso aí. A magia do Krauss é uma prática que busca, sabe, empoderar o indivíduo, dar a ele o poder de moldar sua própria realidade. Parece coisa de filme. Mas não é tão complicado assim. A magia do caos, ela parte do princípio de que a realidade é fluida, sabe? E que a gente pode influenciar essa fluidez E influenciar através do quê? através da nossa intenção. E de práticas específicas. Interessante. Então, através da magia do caos, a gente meio que reprograma a nossa mente, trocando a culpa por liberdade. Exatamente. E como a gente faz isso na prática? O blog, ele propõe um ritual com 3 etapas. Criação de um sigilo, banimento e afirmação da liberdade. Ritual, sigilo, Bom, banimento. Nossa, parece que as coisas estão ficando sérias. cada etapa tem um significado e uma função específica nesse processo de libertação da culpa. Me explica melhor como funciona cada etapa. Tipo, começando pelo sigilo. O que é isso? O sigilo, ele é um símbolo que você cria para representar a sua intenção. No caso, a intenção de se libertar da culpa. Isso. Você pode desenhar, escrever. O importante é que ele tenha significado para você. Entendi. E o que a gente faz com esse sigilo depois de criar? Você precisa carregá-lo com a sua energia, com a sua intenção. Tipo, programar o sigilo para ele agir no meu inconsciente. É uma boa analogia. O blog sugere algumas técnicas para isso. Que tipo de técnicas? Meditação, visualização, até mesmo estados alterados de consciência. Estados alterados de consciência. Mas calma, a gente vai falar sobre isso mais pra frente. Bem, O importante é impregnar o sigilo com a sua vontade, com o seu desejo de se libertar. entendi. Criei o sigilo, carreguei ele com a minha intenção. Gato. Espero. O que é esse banimento? O banimento é uma etapa fundamental para limpar o seu espaço físico e mental, de todas as energias negativas que te prendem à culpa. Tipo uma limpeza energética. É isso aí, você É. limpa o terreno para que a sua intenção de liberdade possa florescer. Faz sentido.
E como a gente faz esse banimento? Existem várias técnicas, mas o blog sugere uma bem simples. Você visualiza uma luz branca te envolvendo e mentaliza a dissolução de todas as energias negativas. Uma luz purificadora. Exatamente. Interessante. Então a gente cria o sigilo, carrega ele com a nossa intenção, faz o banimento para limpar o terreno. E aí vem a última etapa, né? A afirmação da liberdade. Isso. Me fala mais sobre ela. A afirmação da liberdade é crucial para consolidar sua nova realidade livre da culpa. Você precisa afirmar com convicção que a culpa não te define mais, que você é livre para ser quem você é. E como a gente faz essa afirmação? É só falar em voz alta? Pode ser em voz alta, mentalmente. O importante é que seja genuína, que venha do seu coração. Entendi. E tem alguma frase específica que a gente precisa usar? O blog sugere uma frase bem poderosa, mas o importante é que a afirmação seja verdadeira para você. Certo. Então a gente pode usar a criatividade. Sem dúvida. Criar nossa própria afirmação. E aí, ao fazer essa afirmação, a gente meio que decreta a nossa liberdade. Quebra as correntes da culpa e assume o controle da nossa história. É exatamente isso. E essa é a beleza da magia do caos. Ela te dá o poder de reescrever a sua história. Se libertar dos condicionamentos do passado e criar um futuro mais livre, mais autêntico. Nossa, que incrível. Mas essa magia do caos é só para quem se sente culpado. Não, não. A magia do caos é uma ferramenta versátil. Ela pode ser usada para diversos fins. O importante é ter a mente aberta, a intenção clara e estar disposto a experimentar. Então a gente pode usar a magia do caos para realizar sonhos, alcançar objetivos, se conectar com a nossa essência. Exatamente. As possibilidades são infinitas. Nossa, essa conversa já me deixou com a cabeça borbulhando de ideias. Que bom. Acho que a gente precisa de um tempinho para processar tudo isso, né? É, a gente também. Mas calma, a gente já volta para desvendar mais os mistérios da magia do caos na segunda parte do nosso mergulho. Até já. Até já. Voltamos. Prontos para mergulhar de novo. Bora lá. Mergulho parte 2. Preparados. A gente parou na parte do ritual, lembra? É o ritual para se livrar da culpa. Falamos da criação do sigilo, do banimento. Aham. E agora? Agora a gente vai se aprofundar na última etapa, a afirmação da liberdade. A afirmação da liberdade. Essa parece ser a parte mais importante, né? A gente cria o sigilo, limpa tudo com banimento. Tirar as energias ruins, né? Isso. E aí, finalmente, a gente decreta a nossa liberdade da culpa. Mas, me explica uma coisa, essa afirmação. Ela precisa ser, sei lá, ser especial. Precisa ser genuína. Ela precisa vir do coração, sabe? Entendi, não adianta só repetir qualquer frase, né? Não, não, tem que sentir de verdade. Como a gente faz isso? O autor do blog, ele sugere uma frase bem poderosa, quer ouvir? Quero. Eu sou a estrela no centro do meu universo. Meus desejos e a minha existência são sagrados. Nenhuma força sobre ou sob a terra pode me aprisionar. Nossa, que forte. É. É pra ter arrepios mesmo. É pra sentir a energia da frase. Mas olha, a gente não precisa se prender a ela. A gente pode criar a nossa própria afirmação. Claro. Usa a criatividade. O importante é que a frase faça sentido pra você. Que ela ressoe com a sua história, com o seu momento atual. Legal. A gente personaliza o ritual, então. Exatamente. A magia do caos dá essa liberdade pra gente, sabe? Você é que manda na sua jornada. E por falar em liberdade, a gente falou antes sobre os estados alterados de consciência para carregar o sigilo. Ah, lembra? Me explica melhor essa parte, fiquei curiosa. Como a gente acessa esses estados? Então a gente precisa acessar um estado mental diferente do nosso dia a dia. Tipo o estado de transe. Pode ser. Um estado onde a mente consciente dá espaço pro inconsciente, sabe? Que consciente? É. Onde ficam guardadas as nossas crenças, emoções, memórias. Exatamente. É como se a gente abrisse um portal para dentro da gente. E como a gente abre esse portal? Existem várias técnicas. Meditação, respiração, visualização. E dança também. Essa música, tudo que te conecta com o seu interior, com a sua intuição. É como se a gente entrasse num estado de hiperfoco, né? Isso. E aí, nesse estado, a gente consegue impregnar o sigilo com a nossa energia, com a nossa vontade. E depois a gente carrega o sigilo. O que a gente faz com ele? Guarda. O autor do blog, ele sugere que a gente destrua o sigilo físico. Destruir, mas por quê? A ideia é que, ao destruir o sigilo, a gente libera a energia dele pro universo. Pro universo. É como se a gente estivesse plantando uma semente e confiando que ela vai germinar. Entendi. Mas e a culpa? Depois do ritual, ela simplesmente desaparece. Não é tão simples assim. A culpa, ela pode estar muito enraizada na gente. É como uma árvore com raízes profundas. E o ritual é tipo um machado que corta essas raízes. Isso. Mas a gente precisa continuar machadeando, sabe? Até arrancar a tupa de vez. É um processo, né? Processo de persistência e de autoconhecimento. E de muita vontade de se libertar.
A gente não precisa fazer isso sozinho, né? Não, claro que não. Tem livros, terapias, Comunidades, grupos de apoio. muita gente buscando se libertar da culpa. E o mais importante é lembrar: a culpa não é uma verdade absoluta, é um condicionamento. E todo condicionamento pode ser desfeito. A gente tem o poder de escolher a nossa história, né? Com certeza? É legal. A magia do caos te convida a ser o protagonista da sua vida, sabe? Sem medo da culpa. Nossa, essa conversa tá sendo muito libertadora. Bom! É pra isso que a gente tá aqui. Mas acho que a gente precisa de mais um minutinho pra respirar, né? Vou fazer uma pausa. Sim. A gente já volta pra finalizar esse mergulho e te deixar com uma pulga atrás da orelha pra continuar essa jornada de autodescoberta. Até já. De volta pra última parte do nosso mergulho. Ufa, quanta coisa a gente já explorou, né? É verdade, a gente descobriu que a culpa pode ser uma herança, né? Vimos como a magia do caos pode ajudar a gente a ressignificar essa culpa. E até entramos no mundo dos estados alterados de consciência. Mas, sabe, tem uma coisa que ficou martelando na minha cabeça desde o começo da nossa conversa. O quê? A gente falou sobre como a culpa é usada como ferramenta de controle, lembra? Ah, você disse que a ideia de pecado original foi usada pra controlar as pessoas ao longo da história. Isso. E o mais louco é que isso ainda acontece hoje, só que de formas mais sutis. De que forma? A sociedade, a mídia, a nossa família. É. Todo mundo tenta ditar o que é certo e errado, o que a gente deve fazer, como a gente deve se sentir. Verdade, a gente cresce ouvindo. Seja bonzinho, não faça isso. Você precisa se esforçar mais. E no fundo, essas mensagens carregam um peso de culpa, né? Como se a gente nunca fosse bom o suficiente. A gente acaba internalizando essa culpa e se sentindo preso, né? Totalmente. E essa culpa nos impede de ser quem a gente realmente é. De correr atrás da nossa felicidade, realizar nossos sonhos. É como se a gente vivesse numa gaiola limitada por crenças que nem são nossas de verdade. Exatamente. E aí que entra a magia do caos de novo, né? Isso. Para nos libertar dessa gaiola, a magia do caos nos dá as ferramentas para questionar tudo que nos foi imposto, para romper com os padrões que nos limitam. Para a gente construir a nossa própria verdade, né? Exatamente. E essa verdade ela pode ser bem diferente daquilo que a gente aprendeu. Mais livre, mais autêntica. E é mais conectada com a nossa essência. E essa jornada de autodescoberta, de libertação, ela pode ser desafiadora, né? Com certeza. Hum. Mas também é muito recompensadora. É como se a gente estivesse descascando uma cebola, sabe? Camada por camada, até chegar no nosso centro. No nosso verdadeiro eu. E quando a gente finalmente se liberta dessa culpa, dessa bagagem toda? Nossa, é como renascer. A gente começa a viver com mais leveza, mais autenticidade. Mais felicidade. E essa é a grande beleza da magia do caos, né? Ela nos mostra que a gente tem o poder de transformar a nossa realidade. De criar a vida que a gente sempre quis. Exatamente. Que mensagem incrível, né? É. A gente queria deixar essa mensagem para todo mundo que está ouvindo a gente. A culpa não é uma verdade absoluta. É só um condicionamento e a gente pode se libertar dele. E para quem quiser se aprofundar mais no assunto, a gente recomenda o blog do Zahir, que a gente mencionou durante o episódio. Lá tem muito mais informação sobre magia do caos, o ritual de libertação da culpa. O link está na descrição do episódio. Vale a pena conferir. E lembrem-se, a magia está dentro de cada um de nós. A gente só precisa ter coragem para despertar essa magia e usar ela para criar a vida que a gente quer. É isso aí. A gente se despede por aqui, mas a conversa continua lá nas nossas redes sociais. Compartilhem suas ideias, suas dúvidas, suas experiências com a magia do caos. Vamos juntos nessa jornada de autodescoberta e libertação. Até a próxima, pessoal.